Você quer estudar para o CP100, focando naquilo que tem mais chance de ser cobrado na prova? Ou quem sabe ainda, se dedicar a aprender aquele pequeno número de matérias que pode gerar um grande número de acertos na prova? Então fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar as 5 matérias que mais foram cobradas nas últimas edições do CP100, hein? E olha, depois desse vídeo aqui, a sua preparação vai para outro patamar. Eu tenho certeza disso porque você vai estar muito mais focado naquilo que realmente importa. Então vamos lá! Fala galera, eu sou o primeiro tenente William Rabelo, eu faço parte da equipe do C01 e olha só, nós não somos o maior preparatório para o CP100 à toa, tá? Porque nesse vídeo aqui, eu vou te falar 5 matérias que são as mais cobradas no concurso para engenheiro da Marinha e como esses dados podem impactar no seu estudo, hein? Além disso, eu vou te mostrar mais algumas dicas para você usar dependendo do seu momento de preparação e do conhecimento que você já tem. Você vai sair daqui conseguindo acertar a veia da prova, porque eu vou te mostrar exatamente aquelas questões que sempre caem, aqueles assuntos que estão em todas as edições dos concursos. E você vai conseguir chegar na prova com a garantia de que pelo menos algumas questões você vai acertar. Mas vamos relembrar algumas coisas. O CP100 é dividido em 2 fases, onde a primeira é comum a todas as engenharias e a segunda é dividida pela sua área de especialidade de engenharia. Então funciona assim, né? Todos os engenheiros fazem a mesma prova da primeira fase, independente se você é engenheiro mecânico ou engenheiro de telecomunicações, por exemplo. E nessa prova caem assuntos comuns a todas as engenharias. E na segunda fase, você vai fazer uma prova com conteúdos específicos da sua área. E nesse vídeo aqui, a gente vai focar nos assuntos que mais caem na primeira fase, porque esse conteúdo vai ajudar tanto você que é engenheiro mecânico, ou você que é engenheiro eletricista, ou qualquer outra área. Então vamos lá! Nós fizemos um levantamento das questões das últimas 5 edições do CP100, foram dezenas de questões analisadas e chegamos a alguns resultados muito interessantes para vocês aqui. Só que antes de você ter as 5 matérias que mais caem, existe um conteúdo que é o coração de todos os outros e sem ele você não vai conseguir progredir. Porque ele é usado em praticamente todas as questões. E eu estou falando do cálculo diferencial integral do nosso amigo Newton. Mas a chance de cair uma questão escrita resolva essa integral é muito baixa, tá? Existem várias outras questões sobre outros assuntos que são solucionadas usando integrais. Um exemplo é uma questão que caiu que pedia para resolver uma integral tripla de cálculo vetorial. Aí sim você tem que aplicar ali de fato seus conhecimentos na resolução daquela integral. Apesar de ser um assunto relativamente simples, pode ser bem difícil se a sua base não for muito boa. E a mesma coisa acontece no caso da derivada, né? Dificilmente vai cair uma questão que vai pedir para você resolver uma derivada específica, mas você vai ter que usar essa ferramenta em várias questões diferentes. Então não tem para onde correr, tá? Você vai precisar dominar as operações com integrais e derivadas, porque elas vão ser usadas em todas as matérias, seja da primeira, seja da segunda fase. Eu sei que tudo que eu comentei agora pode parecer um pouco óbvio para muita gente, mas eu precisava falar, beleza? Então vamos lá, agora eu vou te mostrar quais são as 5 principais questões, então já vai pegando papel e caneta aí para anotar todas essas informações, hein? Olha só, aqui você vai estar vendo uma imagem com as distribuições das questões dos últimos 5 anos. E como você pode ver, existem 5 matérias que mais caem, que são elas: termodinâmica, mecânica, e aí no meio de mecânica tem também dinâmica, estática, mecânica dos fluidos, tudo isso está dentro de mecânica, beleza? Depois tem eletricidade e magnetismo, que não é uma matéria comum a todas as engenharias, mas você vai precisar estudar. E em quarto tem o cálculo vetorial, como eu falei, tinha uma integral tripla, tinha que resolver por meio de integral e tal. E por fim, quinto lugar é a nossa famosa álgebra linear. E com essas informações você já consegue gastar a maior parte das suas energias estudando para aquilo que tem mais chances de cair na sua prova. O que significa que vai sobrar energia e tempo para você curtir o nosso vídeo aqui e se inscrever no nosso canal. E mostrar pra gente que essas informações são relevantes para você e você está gostando. Além de motivar a gente a produzir mais conteúdos gratuitos como esse, que vão ajudar na sua preparação sem ter que pagar nada.
Então clica aí, dá um joinha pra gente, se inscreve no nosso canal, porque isso vai ajudar bastante o nosso trabalho, beleza? Agora, se você já fez tudo isso, vamos continuar. Eu quero te mostrar como essa análise pode te ajudar ainda mais, porque olha só, termodinâmica equivale a pouco menos de 20% das questões, tá lembrado? E estudando só ela e cálculo diferencial integral básico, você já cobriria aí uns 15% do assunto do edital e já ia garantir pelo menos algumas questões. E por isso, ela tem que ser uma das suas primeiras matérias a serem estudadas, porque muitas questões de termodinâmica são relativamente fáceis, porque ela só envolve algumas fórmulas e conceitos que você só precisa aplicar. Elas não são difíceis de calcular, não são difíceis de fazer e não é aquelas questões que você vai ficar ali 20 minutos fazendo o cálculo. Basta você lembrar da forma e do método que tem que aplicar ali naquela questão. Mas o que eu garanto é que você precisa estudar termodinâmica e você vai ver que pelo menos 2 questões desse assunto vai cair na prova. O que é muito diferente de outras matérias, como por exemplo, transformadores, que foi um assunto cobrado na edição do CPCEM de 2022 e que a maioria das pessoas não esperavam. Mas acontece, né? Todo mundo está sujeito a isso, porque a Marinha pode cobrar qualquer assunto do edital. E a nossa ideia aqui é te falar quais são os assuntos que a gente tem certeza que vão cair e é muito improvável que na próxima edição caia de novo uma questão de transformadores. Talvez a Marinha até volte a repetir esse assunto daqui 2 anos, porque ela costuma fazer isso. Ela cobra um assunto muito diferente esse ano e daqui 2 anos ela cobra de novo. Mas via de regra, esse não é um dos assuntos que mais caem. Essa é uma exceção e a gente está trabalhando aqui com a maioria. É comum que existam exceções mesmo, então fica tranquilo. Então, vamos lá. A gente tem percebido que nas últimas edições do CPCEM, a Marinha tem seguido um padrão cobrando mais questões voltadas para a área de física, tá? Você precisa saber todas elas. Precisa entender mecânica, termodinâmica e eletricidade. Se você não estudar essas matérias e não dominar elas, você vai chegar na hora e provavelmente, infelizmente, vai passar vergonha. Mas se você não quer que isso aconteça e gostaria de estudar com material de qualidade, você pode estudar com material de estudos que a gente preparou para você e deixou aqui na descrição. É o primeiro link da descrição, tá? Você vai clicar nele, vai fazer o seu cadastro e vai receber no seu e-mail alguns materiais que podem te ajudar na sua preparação totalmente de graça. Então não perde tempo, já coloca no seu cronograma de estudos as matérias de física e usa o nosso material que está aqui na descrição de graça para isso. Bom, depois de física, você vai focar nas matérias de matemática, porque você vai ter algumas coisas específicas, tá? Como, por exemplo, o cálculo diferencial, o cálculo numérico, cálculo vetorial. E a boa e velha álgebra também, tá? O restante das matérias não caem com tanta frequência. Então, se você tem pouco tempo de estudo, foca nisso que eu falei, que já é bastante coisa, tá? Aprende muito bem tudo isso e já vai ter uma nota muito boa para se classificar para a próxima fase do CPCEM. Mas se você tem tempo e quer aprofundar, você quer se preparar com mais qualidade, eu recomendo que você estude as matérias do edital, se concentrando em probabilidade, EDO e séries, tá? Mas olha, não recomendo que você aprofunde tanto nisso, tá? Porque a chance disso cair é relativamente baixa. Então, se você já sabe resolver questões mais ou menos simples, você já vai estar muito bem preparado e muito bem servido para aquilo que a Marinha pode oferecer. Então, olha só, eu vou fazer um resumo rápido aqui daquilo que a gente aprendeu. Primeiro, você tem que saber trabalhar com as integrais derivadas. Esse é o passo 1. Tem que dominar o assunto porque todas as outras matérias vão utilizar isso como base. A segunda coisa é focar nas matérias de física, porque pelo menos metade da sua prova vai ser sobre as matérias de física, então você tem que dominar todo esse assunto para não passar vergonha na prova. Depois você vai estudar alguns assuntos de matemática que são cálculo diferencial, cálculo numérico e cálculo vetorial e a boa e velha álgebra. Como eu disse, esses que eu mencionei são os assuntos principais da sua prova e caso você tenha tempo, você pode se aprofundar em outros assuntos do edital. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ajudou vocês, não esquece de clicar aqui embaixo e deixar o seu like para mostrar que o nosso trabalho tá te ajudando e a gente pode continuar produzindo mais conteúdo como esse, beleza? Se você quer que a gente faça essa mesma análise para sua engenharia focada na segunda fase do CPCEM, escreve aqui nos comentários
para a gente descobrir qual vai ser a engenharia mais votada, que tem mais gente estudando. E a gente, com base nos comentários, vai produzir o próximo vídeo para a segunda fase, beleza? Valeu então, galera, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.